Vamos ver como implementar uma fonte de tensão com coeficiente de tensão positivo. Ao contrário do caso anterior, da fonte de tensão com coeficiente de tensão negativo, aqui tem-se envolvida uma tensão diferencial, nomeadamente uma diferença delta VBE no seguinte circuito. Portanto, temos aqui o circuito, temos aqui um VBE1, um VBE2 e temos aqui um delta VBE. Além disso, temos aqui dois transistores bipolares, Q1 e Q2, e temos aqui duas fontes de corrente ideais, de valor N e 0 e de valor I0. Portanto, vamos supor que as correntes na base de Q1 e de Q2, portanto, IB1 e IB2 são desprezáveis face às correntes de coletor e que os transistores Q1 e Q2 são iguais, isto é, construtivamente são iguais, por forma que as suas correntes de saturação também o são. Então, perante estas condições, a corrente no coletor IC1 é igual a N e 0 e a corrente IC2 no coletor de Q2 é igual a I0. Portanto, a diferença das tensões base emissor, delta VBE, que é a tensão base emissor 1 menos a tensão base emissor 2, temos aqui o VBE1, que foi obtido na videoaula, a forma de obtenção está na videoaula anterior, e temos aqui o VBE2. Então, esta diferença de logaritmos aproxima-se por VT logaritmo de N. Portanto, se a gente derivar então aqui o delta VBE em ordem a t, portanto, derivada de delta VBE em ordem a t, então temos que derivar isto em ordem a t. O Vt é kt sobre q, o logaritmo de n é um logaritmo de n, então kt sobre q derivado é k sobre q e o logaritmo de n é então uma constante. Então a derivada de delta VBE em ordem a t é k sobre q vezes o logaritmo de n. E este valor aqui é maior que zero. Logo, esta diferença de tensões VBE portanto, possui coeficiente de temperatura positivo e não depende, este coeficiente de tensão positivo, portanto, este coeficiente de tensão, ao contrário do que acontecia com a fonte de tensão de referência, portanto, com coeficiente de temperatura negativo, não depende explicitamente de T, aqui é constante. Vamos agora ver como combinar esta fonte de tensão aqui, esta fonte de referência, com uma fonte de tensão de coeficiente de temperatura negativo, por forma a obter-se uma referência de tensão tipo band gap. Portanto, o band gap vem da física dos semicondutores. Portanto, o band gap um semicondutor tem uma energia na banda, tem a banda de condução e a banda de valência. Na banda de condução temos uma determinada energia e na banda de valência temos uma determinada energia menor que a energia na banda de condução. Então a diferença destas energias é a energia de gap, que no caso do silício a energia de gap é 1,12 eV. Portanto, a energia de gap é algo que é intrínseco ao próprio semicondutor e, portanto, vamos usar esta propriedade física em nosso favor, neste caso, para fazer uma referência band gap. Portanto, este circuito, como vimos, como já foi dito, combina os dois tipos anteriores, o circuito com coeficiente de temperatura negativa e o com coeficiente de temperatura positiva, de maneira a que temos a seguinte tensão de referência, VRF, portanto, igual a α1 vezes VBE mais α2 vezes VT logaritmo de n. Aqui o VBE possui coeficiente de temperatura negativo e aqui o delta VBE possui coeficiente de temperatura positivo. Então
se este termo baixar com a temperatura, este aumento deve aumentar na mesma proporção. Portanto, isso leva-nos à escolha de alfa 1 e alfa 2, justamente porque estes dois fatores é que nos vão fazer com que o um suba na mesma proporção com que o outro desce e vice-versa. Vamos ver aqui no exemplo, a temperatura de 300 Kelvin. Viu-se que para a tecnologia usada no livro do Boyce, a derivada de VBE em ordem a T é aproximadamente, portanto, a tensão VBE varia menos, portanto, desce 1,5 mV por cada Kelvin ou grau centígrado a mais, e o VT aumenta de 0,087 mV por cada Kelvin ou grau centígrado a mais. Portanto, aqui cai menos 1,5 mV, aqui sobe a 0,087 mV por cada Kelvin. Aqui neste exemplo, por exemplo, vamos fazer alfa 1 igual a mais 1, não é? Temos que começar de alguma forma, então vamos ter que escolher aqui este coeficiente alfa 2, neste caso não o alfa 2, mas o alfa 2 vezes o logaritmo de n, não é? Já que o VT é que varia com a temperatura, então alfa 2 logaritmo de n passa a ser uma constante, não é? Uma constante alfa' 2, tal forma que a derivada, portanto alfa 1 vezes a derivada de VBE é igual a menos alfa 2 vezes a derivada de VT em ordem a t vezes o logaritmo de n. Portanto, basicamente isto aqui é a derivada desta equação igual a zero. E portanto, o alfa 1 derivada de VB em ordem a t, portanto é então 1,5 mV, aqui está. E aqui temos que colocar o sinal correto. Esta derivada nós conhecemos-la, está ali. Então fica alfa 2 vezes esta derivada, não é? Vezes o logaritmo de n igual a 1,5 vezes 10 levantado a menos 3. E portanto daqui sai que alfa 2 vezes o logaritmo de n é aproximadamente igual a 17,2. Portanto, para um coeficiente de temperatura igual a zero, a nossa fonte de referência vai produzir a seguinte tensão. Portanto, vai produzir VBE mais 17,2 VT. Isto aqui, portanto, a temperatura de 300 Kelvin é aproximadamente 1,25 volt. Bom, agora este resultado, portanto, o problema pode ser, portanto, a gente pode resolver o problema ao contrário, como é normal. Aqui foi um exemplo, normalmente o que a gente pretende é especificar um VRF e depois temos que obter o alfa 1 e o alfa 2 e o n também, ou mais especificamente o logaritmo de n. Então, para resolver o problema ao contrário, como é o normal, primeiro especifica-se a tensão de referência, como é evidente, e a tensão nominal, que pode ser os 300 Kelvin, se for uma aplicação à temperatura, portanto, para a temperatura ambiente. E então, especificando o VRF e a temperatura nominal T, vai-se obter alfa 1 e alfa 2 por forma a respeitar as duas equações seguintes. A primeira, a que nos dá a tensão de referência propriamente dita, e a segunda que, portanto, faz com que os coeficientes de temperatura, portanto, que os fatores sejam tais que igualam em módulo os coeficientes de temperatura, de forma que quando um dos termos aqui na tensão de referência desce, o outro sobe da mesma forma, na mesma proporção. Bom, então aqui neste exemplo, aqui já sabe, já viu portanto, na videoaula anterior que a derivada de VBE em ordem a t é igual a VBE menos 4 mais m VT menos a energia de H sobre Q dividido por T, sendo m aproximadamente igual a menos 3 meios e VBE aproximadamente 0,75 volt.
e ΔV em ordem a T igual a K sobre Q. Então, a gente sabe este, não é? Está aqui. Sabemos este, está aqui. Portanto, sabemos, queremos saber. Aqui também queremos saber este. Na realidade, o alfa 2 e o logaritmo de n vão ser absorvidos em um coeficiente alfa linha 2. E, portanto, estas duas variáveis passam a ser somente uma variável. Pronto. Portanto, sabemos, queremos saber, sabemos este, queremos saber aquele e aquele. E temos então uma equação, portanto, um sistema de duas equações com duas incógnitas. E pronto, o problema está resolvido. Depois no fim, só à parte, depois no fim a gente obtendo o alfa linha 2, depois é só dizer a escolher aqui, arbitrar aqui o alfa 2 e o logaritmo de n mais, portanto, mais convenientes. E a partir desse logaritmo, não é? E a partir do logaritmo de n, obtemos o n e temos aqui a nossa montagem. Vamos então ver como é que se implementa o circuito que soma VBE a 17,2 VT, isto é, a nossa referência do tipo bandgap. Ok? Vamos considerar o seguinte circuito, aqui. Portanto, aqui a base liga aos coletores em ambos os transistores bipolares. Temos duas fontes de corrente de valor igual. Aqui o Q2 é igual a NQ1, portanto, isto matematicamente não tem sentido nenhum. O que significa é que a área do transistor bipolar 2 é N vezes superior à do 1. Portanto, se aqui tivermos uma determinada área, aqui vamos ter N vezes a área que temos acolá. E, portanto, temos aqui VO1, VO2 e temos aqui entre VO2 e o coletor do transistor 2 uma resistência R. Portanto, vamos inicialmente supor que de alguma forma se consegue garantir que VO1 igual a VO2. Neste momento, obviamente, isso não é claro, não é? Então, se a gente de alguma forma conseguir garantir que VO1 igual a VO2, então, neste caso, a tensão base emissor 1, portanto, a tensão base emissor 1 aqui, esta tensão aqui, é igual a esta. E, portanto, esta tensão é igual a esta queda de tensão, R vezes I, mais a tensão base emissor 2. Portanto, VBE1 é igual a RI mais VBE2. Ou ainda, passando o VBE2 para o membro da esquerda, RI igual a VBE1 menos VBE2. Nós já vimos que, portanto, esta diferença de tensões base emissor, que é o delta VBE, é igual a VT logaritmo de N. Então, aqui esta resistência combinada com a corrente, portanto, a queda de tensão provocada nesta resistência funciona como um circuito, um circuito com coeficiente de temperatura positivo. A tensão VO2, portanto, VO2 é a queda de tensão em R mais, então, a tensão base emissor. Portanto, a queda de tensão em R é VT logaritmo de N, certo? Então, a tensão VO2 é o VBE2 mais VT logaritmo de N. Portanto, isto sugere que o VO2 pode servir como referência de tensão independente da temperatura, desde que o logaritmo de N seja igual a 17,2, porque não nos esqueçamos que a gente queria somar VBE com 17,2 VT. Aqui temos VT, então o logaritmo de N tem que ser igual a 17,2.
Obviamente isto só é válido quando VO1 é igual a VO2, não é? Portanto, vamos ver aqui duas modificações para tornar o circuito anterior realizável, este aqui. A primeira é haver um mecanismo que garante VO1 igual a VO2, não é? E além disso, a gente aqui tem logaritmo de n igual a 17,2. Portanto, esta situação implica que o n seja impossivelmente elevado. Ou seja, que o n seja igual a e elevado a 17,2. Isto é um valor astronómico. Mesmo que a área do transistor bipolar 1 seja 1 micrômetro quadrado, isto aqui vai dar uma coisa completamente fora de escala e impossível de realizar. Portanto, a segunda modificação é tal que o termo R igual a VT logaritmo de n deva ser escalado por um fator razoável e não por este aqui, é levantado a 17,2. Vamos ver então a implementação do novo circuito que garante que VO1 seja igual a VO2. Portanto, já se está a imaginar que, portanto, aqui este é o VO1, este é o VO2. Já se está a imaginar que vamos ter que usar aqui realimentação para que isso aconteça. Temos aqui então o nosso circuito. Anteriormente tínhamos isto, certo? Aqui é VO1, ali é VO2. Agora aqui tínhamos as fontes de corrente. Pronto. Então o VO1 e o VO2 são somados diferencialmente, temos uma tensão VO que vai adaptar a corrente que passa aqui o I1 e o I2 por forma a que a tensão VO1 e VO2 sejam iguais. Portanto, o amplificador diferencial A mede Vx, que é o nosso VO1, e o Vy, que é o nosso VO2, alimenta R1 e R2, nota, o R1 e o R2 são iguais, de forma que ajusta estas tensões, ajusta-as por forma a serem iguais. Bom, isto é fácil de perceber como é que elas vão ser iguais. Aqui temos uma resistência, temos outra exatamente igual, elas vão ser percorridas pela mesma corrente, não é? Então as quedas de tensões vão ser iguais. Conclusão, aqui temos o Vout, aqui as tensões Vx e Vy também vão ser iguais. Isto é a teoria da realimentação. E portanto, aqui a tensão, agora é interessante observar que a nossa tensão VRF vai ser obtida na saída deste amplificador diferencial e não neste nó VY, onde tínhamos o VO2. Neste caso aqui específico, a tensão base emissor 1 é igual à tensão base emissor 2. E portanto, estas diferenças de tensões são iguais a VT logaritmo de n. Agora uma coisa importante, a corrente I3, portanto a corrente I3 é igual a VT logaritmo de n sobre R3. Vamos ver porquê. Portanto, aqui temos VBE1, aqui temos a mesma coisa, VBE1, então VBE1 é igual à queda de tensão em R3 mais VBE2. Então, VBE1 menos VBE2 é igual à queda de tensão em R3. E, portanto, R3 e 3 é igual aos delta VBEs que estão aqui. E, portanto, chegamos a esta equação aqui. Portanto, não nos esqueçamos que o R3 vem deste primeiro membro da queda de tensão em R3. R3 vezes I3. Portanto, agora, fazendo aqui as contas, o Vout, portanto, Vout é este VBE2 mais a queda de tensão em R3 mais a queda de tensão em R2. Como R3 e R2 são percorridos pela mesma corrente I3, então a tensão Vout é VBE2 mais VT logaritmo de n sobre R3 vezes R3 mais R2. Ok? Portanto, agora vamos ver o seguinte. Temos VBE2 mais VT vezes 17,2. Portanto, deixamos de ter apenas logaritmo de n para ter logaritmo de n vezes 1 mais R2 sobre R3. E é este R2 mais R3 que vai fazer toda a diferença. Então, para se ter um coeficiente de temperatura igual a 0, portanto, aqui portanto,
deixamos de ter então VT logaritmo de n igual, portanto, logaritmo de n igual a 17,2 para ter o logaritmo de n vezes este fator aqui igual a 17,2. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos, por exemplo, escolher n igual a 31, que é muito menor e irrealizável quando comparado com n igual a e elevado a 17,2. E então ficamos com esta relação de R2 com R3 igual a 4. E então é muito mais razoável de implementar. Bem, vamos agora ver como é que podemos implementar portanto, uma tensão de referência tipo band gap em CMOS. Vamos ver aqui o primeiro caso em que usam-se transistores bipolares do tipo NPN, que é o que está portanto, aqui no circuito. Onde é que eles estão? Que são os que estão aqui, são NPN. Então, uma vez que não podemos ter, portanto, aqui vamos precisar de usar um processo CMOS que possua um poço profundo do tipo N, portanto, um Deep NOL, de maneira que a gente possa ter aqui um poço P. Então, desta forma, temos aqui um transistor bipolar do tipo planar, sendo aqui o emissor, esta zona o emissor, aqui a base e aqui o coletor. Claro que as tecnologias com Deep NOL são muito caras. Então, se quisermos implementar usando tecnologias CMOS antigas que só possuem NOL, poço N, estamos limitados à utilização de transistores bipolar planares do tipo PNP. Okay? Sendo aqui isto o substrato, isto aqui é o NOL, o poço N, então aqui temos o P, o N+, portanto aqui será então o emissor, base e aqui o nosso coletor. Então teríamos que modificar o circuito anterior, que tinha transistores NPN, não é? Então aqui estão eles, por forma a que o circuito funcione e seja implementado usando transistores PNP, ok? E, além disso, aqui neste processo complementar não nos podemos esquecer que aqui o substrato ele liga à massa, ou seja, liga a 0 volt. E portanto, mais uma razão para a gente fazer aqui redesenhar o circuito, de forma a que ele seja implementado usando transistores PNP, ok? E cá está o nosso circuito. Pronto. Aqui podemos observar que então as bases ligam à massa, tal como o coletor. Reparemos que tanto o coletor e a base possuem o mesmo potencial, ou seja, ambos estão ligados à massa e possuem potencial de 0 volt. Aqui o coletor e o emissor, o coletor e a base possuem também o mesmo potencial, apesar de não estarem ligados a 0 volt. Então também é possível implementar o bandgap usando transistores bipolares do tipo PNP. E agora uma coisa importante, este tem área unitária, não é? Unitária do ponto de vista que é uma área de referência, não é? Este aqui vai ter N vezes a área do Q1.